Hoje você vai aprender a história completa do Espírito Santo de uma forma que você nunca viu. Você vai aprender quando o Espírito de Deus começou a atuar na terra, quando ele também parou de agir e quando ele voltou a agir de uma forma que muitos ainda não conseguem compreender. Fique até o final do vídeo e você será transformado pelo poder da palavra de Deus. Encontramos o Espírito Santo sendo mencionado através de todo o Antigo Testamento a partir de Gênesis. O apóstolo Pedro nos diz que os profetas antigos foram movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é simplesmente Deus. Deus é santo. De fato, apenas ele é santo em si mesmo. Espírito Santo, onipresente e invisível, opera entre todos, os homens, em todos os lugares, e pode preencher os corações dos homens. Quando falamos do Espírito Santo, estamos lembrando a nós mesmos da obra invisível de Deus entre os homens e de seu poder, para ungir, batizar, tornar plenas e habitar as vidas humanas. O termo fala de Deus em atividade, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele se refere a Deus agindo entre os homens, a fim de regenerar sua natureza decaída e capacitá-los a realizar a vontade sobrenatural de Deus no mundo. A Bíblia chama o Espírito Santo de o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. Havendo um único Espírito, todas essas expressões devem se referir ao mesmo ser. O Espírito Santo é o próprio Deus agindo na vida dos homens. Deus sempre quis seu Espírito sobre o homem. Você vai ver a partir de agora como o Espírito Santo agiu na vida do homem, desde Adão até os dias atuais. Deus, quando criou o homem, ou seja, Adão, colocou sobre Adão o seu Espírito Santo. Ocorre que Adão não obedeceu a Deus e Deus tirou dele o Espírito Santo, fazendo que Adão morresse, conforme diz a Bíblia. Deus impôs uma restrição a Adão, tornando também clara a penalidade. Para o caso de que esta restrição fosse violada, vejamos. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A restrição imposta por Deus a Adão era que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A penalidade por violar essa restrição foi clara. No dia em que você dela comer, você certamente morrerá. Dois aspectos significativos merecem destaque nessa penalidade. Primeiro, se Adão comesse da árvore, a morte ocorreria imediatamente naquele mesmo dia. Segundo, a expressão certamente morrerás enfatiza que a morte aconteceria de maneira absoluta, com 100% de certeza, naquele dia. No entanto, em Gênesis capítulo 3, conhecemos a história de como Satanás enganou Adão e Eva, levando-os a violar a única restrição que Deus impusera a eles, fazendo com que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Após terem consumido o fruto da árvore, e conforme Deus havia alertado, deveriam ter experimentado a morte naquele instante. O desafio reside em Gênesis 5, que afirma o seguinte sobre Adão: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Portanto, segundo as Escrituras, Adão continuou a viver em seu corpo por muitos anos, após ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Deus havia declarado que, ao comer daquela árvore, ele certamente morreria naquele mesmo dia, sem margem para dúvidas. Então, o que realmente ocorreu no dia em que Adão e Eva comeram daquela árvore? Eles morreram, como Deus havia dito, ou não? Quem pode resolver este problema para nós? As ideias humanas, teorias, religião e tradição? Não. Somente um pode nos fornecer as respostas, e esse é nada menos que a palavra de Deus. Neste caso, uma vez que Deus não pode mentir, podemos concluir que, no dia em que Adão e Eva comeram daquela árvore, eles realmente morreram. O diabo, ao enganar Eva, afirmou: certamente você não morrerá. Se eles não tivessem morrido naquele dia, conforme declarado por Deus, então Satanás estaria correto e Deus estaria errado, o que é logicamente impossível.
Dado que Deus disse que certamente morreriam naquele mesmo dia, de fato, morreram naquele dia. No entanto, uma vez que continuaram a viver em seus corpos após comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, é evidente que possuíam outra forma de vida, além da vida de seus corpos, que foi perdida naquele dia. Portanto, devemos buscar nas Escrituras a compreensão de como o homem foi criado e quais eram as partes de seu ser. O conhecimento das componentes da vida do primeiro homem nos permitirá entender o que foi perdido naquele dia. Vejamos como a Bíblia diz que o homem foi criado. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Qual parte do homem Deus formou do pó da terra? Seu corpo. Essa é a razão dos elementos do corpo humano poderem ser encontrados na terra. Então, uma parte do primeiro ser humano foi o corpo. Mas vamos continuar. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja que Deus formou o corpo humano a partir da poeira do solo. No entanto, esse corpo não possuía vida. Foi formado apenas desprovido de vida. A palavra de Deus nos informa que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, o que é a alma? A alma é aquilo que confere vida ao corpo. A falta de compreensão dessas simples verdades da palavra de Deus não deixa espaço para confusão. Aqui, a palavra de Deus nos revela que a alma é o princípio vital que anima o corpo. Sem a alma, o corpo está sem vida. Todo homem do mundo, crente ou descrente, tem corpo e alma. Isso pode então ser concluído que, desde que Adão morreu com 930 anos de idade, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele obviamente não perdeu nem seu corpo nem sua alma. Assim, algo teve que morrer para Adão naquele dia. Ele deve originalmente ter tido pelo menos uma parte, que se perdeu, morreu, quando ele comeu o fruto proibido. Você vai ficar impressionado quando ver o que morreu em Adão naquele dia. Veja bem, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Conforme revelado nesta passagem, Deus formou o homem à sua imagem. Este é um ponto crucial, uma chave essencial, se quisermos compreender não apenas o que ocorreu no dia em que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também outras passagens bíblicas que são influenciadas pelo que é declarado aqui. Ao analisar a passagem acima, surge a pergunta sobre o significado da imagem de Deus. Como ele é representado? Jesus disse que Deus é espírito. Deus não tem uma natureza carnal, ele é espírito. Essa é a sua imagem. Portanto, quando a palavra de Deus afirma que criou o homem à sua imagem, isso implica que, além do corpo e da alma, o homem também possuía o que é a imagem de Deus, ou seja, o Espírito de Deus. Para uma compreensão mais aprofundada do uso da expressão à sua imagem, na passagem crítica acima, examinemos outro contexto onde essa frase é empregada. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Esta passagem relata que Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. O que isso indica? Isso significa que assim como Adão era, seu filho também era, ou seja, se Adão tinha mãos, Sete também tinha mãos, e se Adão tinha pés, Sete também tinha pés, e assim por diante. Da mesma forma como Adão possuía corpo e alma, Sete também possuía corpo e alma. Analogamente, quando a palavra declara que Deus criou o homem à sua imagem, à semelhança de Deus, isso denota que Adão era moldado conforme a natureza de Deus. Deus não é carnal, não tem pés, mãos ou cabeça. Ele é espírito. Portanto, assim como Deus é espírito, Adão também possuía espírito. Alguém poderia questionar por que Deus criou Adão com corpo, alma e espírito separados. A razão simples é que sem o espírito, Adão não teria a capacidade de se comunicar com Deus, que é espírito. Como Deus é espírito, a comunicação com corpo e alma é limitada.
são entidades distintas. Pode-se entender isso ao considerar que ter uma máquina de lavar não permite receber as mensagens de uma estação de rádio. É necessário um receptor de rádio. De maneira semelhante, para comunicar-se com Deus, que é Espírito, é essencial possuir o Espírito. Enquanto corpo e alma são adequados para questões relacionadas aos 5 sentidos, quando se trata das coisas de Deus, o Espírito é indispensável. Essa verdade também é esclarecida por Paulo. Vejamos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Neste trecho, a palavra traduzida como natural é o adjetivo grego psutikos, derivado do substantivo psuchi, que significa alma. Portanto, psuchikos significa um homem-alma, ou seja, um homem composto apenas de corpo e alma. De acordo com este versículo, um homem que consiste apenas de corpo e alma não compreende as coisas do Espírito de Deus. Como mencionado anteriormente, para compreender as coisas do Espírito de Deus e comunicar-se com Deus, é necessário o receptor, ou seja, o Espírito. Esta é a razão pela qual o versículo declara: e o homem de corpo e alma não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É impossível para o homem composto apenas de corpo e alma compreender as coisas de Deus, pois essas coisas estão relacionadas ao Espírito, elas se discernem espiritualmente. E, uma vez que lhe falta o Espírito, ele não pode conhecê-las. Resumindo o que foi mencionado acima, Adão possuía um corpo formado da poeira do chão, uma alma que conferia vida ao corpo e o Espírito Santo para a comunicação com Deus. Ele era corpo, alma e espírito. Tendo estabelecido isso, fica claro o que aconteceu no dia em que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia declarado a eles que, no dia em que comessem desse fruto, certamente morreriam. Entendendo que a morte significa a ausência de uma forma de vida, podemos agora identificar o que morreu naquele dia. Adão era composto por corpo, alma e espírito, e seu corpo morreu muitos anos após o dia em que comeu do fruto. No entanto, visto que um corpo sem alma não possui vida, Adão tinha corpo e alma mesmo após comer da árvore. Como Deus é sempre fiel às suas palavras, algo precisava morrer naquele dia. Dado que Adão era corpo, alma e espírito antes de comer, e como vimos que ele continuou a ter corpo e alma depois de comer, fica claro que o que foi perdido naquele dia foi o Espírito Santo que Deus lhe havia concedido. O Espírito partiu dele, e isso foi a morte para ele, pois a forma de vida que o Espírito representava deixou de existir. Foi, na verdade, esta perda de Espírito que foi restaurada no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo tornou-se disponível, de forma que hoje, depois de acreditar em Jesus Cristo, você é novamente corpo, alma e espírito. Essa é a razão por que então Paulo escreve para os Tessalonicenses. Vejamos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agora, depois de acreditar no Senhor Jesus Cristo e em sua ressurreição, e compreender o dom do Espírito Santo, não somos mais somente corpo e alma, mas corpo, alma e espírito. Depois que Deus tira de Adão o Espírito Santo, você vai ver que, desde o livro de Gênesis até o livro de Atos dos Apóstolos, não há relato de qualquer instrução de como receber o Espírito Santo, pela simples razão que o Espírito não estava disponível. Vejamos. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Conforme indicado por este versículo, é evidente que o Espírito Santo não estava acessível no período em que Jesus Cristo proferiu essas palavras, e certamente não estava disponível antes desse tempo. Desde a queda de Adão até o dia de Pentecostes, sempre que Deus desejava comunicar-se com alguém,
ele derramava seu espírito sobre essa pessoa. Desde o início, a vontade de Deus era ter o seu espírito sobre o homem, era viver um relacionamento com o homem. Mas a desobediência fez com que o Espírito Santo de Deus se apartasse do homem. Examinemos alguns exemplos registrados no Antigo Testamento, iniciando com Números. No contexto, Moisés buscava auxiliares para liderar o povo de Israel. E Deus atendeu ao seu pedido, vejamos. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos do povo e seus oficiais. E os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Com base nessa passagem, vemos que o homem só consegue se relacionar com Deus por meio do Espírito Santo. Foi necessário Deus enviar seu Espírito sobre esses homens para que eles pudessem entender a vontade de Deus. Com isso, conseguimos perceber quão importante é a atuação do Espírito Santo na vida do homem. Veja o que aconteceu quando o Espírito de Deus veio sobre eles. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito, que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois nunca mais. Veja que após eles receberem o Espírito Santo, eles profetizaram, ou seja, falaram coisas direcionadas pelo Espírito Santo. Não havia como esses 70 homens compreender a vontade de Deus se eles não recebem o Espírito de Deus que Deus havia tirado de Adão quando ele pecou. Moisés apenas conseguia falar com Deus, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre Moisés. O Espírito de Deus concede ao homem acesso a Deus. Veja outro exemplo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. Otiniel tinha espírito antes? Não. Deus o colocou sobre ele pela razão que ele era o juiz de Israel, e Deus quis se comunicar com ele. Se não fosse o Espírito de Deus sobre Otiniel, ele não conseguiria compreender a vontade de Deus para guiar o povo para a guerra e obter a vitória. Vamos ver outro exemplo. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, e passaram e acamparam no vale de Jizreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina para ajuntar o povo de Israel para a guerra, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Gideão já possuía o Espírito? Não, Gideão não tinha o Espírito anteriormente. Deus envia o Espírito Santo sobre Gideão para que ele conseguisse compreender a vontade de Deus sobre aquela situação, ou seja, para que ele pudesse se comunicar com Deus. A questão central é: Gideão buscava o Espírito de Deus ou era Deus quem o concedia a Gideão? Para alguém receber algo, é necessário que este esteja disponível, e o Espírito não estava acessível após a queda de Adão. Portanto, foi Deus quem escolheu conferir seu Espírito a Gideão, motivado pelo fato de que Gideão desempenhava o papel de juiz em Israel naquele período, e Deus desejava comunicar-se com ele. Se Adão não tivesse desobedecido Deus, isso não aconteceria, visto que o Espírito Santo de Deus estaria permanente em Adão e seus descendentes. Como Adão desobedeceu e morreu pelo pecado, os descendentes de Adão herdaram o pecado que leva o homem para a morte física e espiritual. O Antigo Testamento oferece diversos exemplos semelhantes. Ao examinar o caso de Saul, o primeiro rei de Israel, torna-se evidente que, quando ele desobedeceu a Deus, o Espírito Divino que repousava sobre ele se retirou. Vejamos. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Diferente aconteceu com Davi. Enquanto Deus tira seu espírito de Saul, que começou a viver na desobediência, Deus envia seu Espírito Santo sobre Davi, que estava na obediência, e que seria o próximo rei de Israel. Para que Davi cumprisse a vontade de Deus, ele precisava do Espírito Santo. Para resumir, Adão e Eva eram originalmente constituídos por corpo, alma e espírito. Contudo,
No dia em que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, perderam o espírito. Com isso, eles morreram espiritualmente. Essa morte espiritual é a ausência de contato com Deus. Essa ausência de contato com Deus também leva a pessoa à morte física. Com isso, ela passa a ter uma vida vazia e sem sentido, pois está longe de seu Criador, pois não tem mais acesso a Ele por meio do seu Espírito Santo. A morte é caracterizada pela perda da vida, e por isso morreram naquele dia, conforme previamente anunciado por Deus, com a subsequente ocorrência de suas mortes físicas. A partir desse momento, o Espírito não estava mais acessível. Entretanto, para que Deus pudesse comunicar-se com as pessoas, era necessário que possuíssem o Espírito. Nesse período, Deus precisava conceder seu Espírito a indivíduos por ele escolhidos. Por exemplo, todos os profetas tinham o Espírito de Deus sobre eles. Deus concedia-lhes esse Espírito para revelação. Portanto, em relação a esse intervalo antes do dia de Pentecostes, é fundamental observar 3 pontos. Primeiro, o Espírito Santo não estava disponível. Segundo, Deus colocou seu Espírito sobre aqueles que ele quis se comunicar. Terceiro, eles poderiam perder o Espírito, o que significa que eles o tinham sob restrições. Davi, quando pecou contra Deus, cometendo o pecado de adultério e homicídio, ficou desesperado quando viu seu pecado diante dele. Quando isso aconteceu, ele buscou a Deus em oração. E na sua oração, pediu para que Deus não tirasse dele o Espírito Santo que ele havia recebido. Vejamos: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Deus no Antigo Testamento limitava a atuação do Espírito Santo. Ele só enviava o Espírito Santo para pessoas específicas, para casos específicos, como aconteceu com os homens que citamos. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a manifestação no Espírito Santo passou a ser diferente por causa da graça manifestada como resultado do sacrifício de Jesus. A intimidade que Adão perdeu no Jardim do Éden, Jesus resgatou. O Espírito Santo que Deus tirou de Adão no Éden devido à sua desobediência, Deus concedeu a Jesus devido à sua obediência. Assim como os descendentes de Adão herdaram a morte pelo pecado, os que nasceram em Cristo herdaram o Espírito Santo para a vida. Agora o Espírito Santo está disponível novamente para todos aqueles que querem Deus, para todos aqueles que buscam a Deus. Antes, o Espírito Santo vinha sobre os homens pela vontade unilateral de Deus. Agora, o Espírito Santo vem sobre os homens pela vontade bilateral, ou seja, pela vontade de Deus e do homem. Conseguimos ver isso quando os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam em oração, pedindo, buscando a promessa de vida por meio do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo sobre os homens traz de volta a esperança de viver no reino de Deus. Essa promessa é recebida por meio de um novo nascimento, vejamos. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, no texto grego lê, nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Conforme as palavras de Jesus Cristo, nenhum indivíduo pode ingressar no reino de Deus sem passar por um novo nascimento, ou, como expresso no texto grego, nascer do alto. Isso por si só deveria dissipar muitas controvérsias e dúvidas sobre como alcançar a entrada no reino de Deus. A resposta é direta: é necessário nascer do alto. Então, o que exatamente significa esse nascimento de novo, ou nascimento do alto? O único nascimento com o qual a maioria de nós está familiarizada é o nosso nascimento natural. No entanto, Jesus nos revela aqui que há um segundo nascimento, e este é um pré-requisito para ver o reino de Deus. Perguntas como: como ocorre esse nascimento? Quem são os pais desse nascimento? E o que recebo desse nascimento? Podem surgir imediatamente em nossas mentes.
Como podemos abordar essas questões? A resposta reside em consultar a Bíblia e permitir que ela mesma se interprete. Vamos examinar o que ela nos revela. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nesta passagem, Jesus Cristo esclarece que, para alguém adentrar no reino de Deus, é necessário experimentar um nascimento pela água e pelo Espírito. O nascimento pelas águas refere-se ao primeiro nascimento. Sem ter passado por esse nascimento inicial, como seria possível nascer novamente? Além disso, ele indica que é essencial nascer do Espírito. Jesus disse que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da morte. O homem, para viver com Deus, precisa ser justificado do pecado, do juízo divino e também da morte. O homem que não tem o Espírito Santo de Deus, ele ainda vive sobre a herança de Adão. Ele ainda carrega a consequência do pecado que é a morte. Então todas as pessoas que não têm o Espírito Santo estão longe de Deus e não podem viver com Deus, porque ainda estão mortas em seus próprios pecados, distante de Deus, assim como Adão ficou quando pecou, sendo expulso do paraíso. A palavra Espírito tem diversas aplicações na Bíblia, mas na maioria dos casos refere-se a Deus, que é Espírito, ou ao Espírito concedido por Deus. Na passagem mencionada, nascer do Espírito significa nascer de Deus, que é Espírito. No primeiro nascimento, você nasce pela água. No segundo nascimento, você nasce do Espírito, isto é, você nasce de Deus, que é Espírito. Este fato de nascer de Deus no segundo nascimento também é evidente no versículo 6, onde descobrimos o que é recebido nesse renascimento. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mais uma vez, os dois nascimentos são mencionados na mesma sentença, mas agora com o propósito de contrastá-los e destacar que são completamente distintos. No primeiro nascimento, você herda a natureza de seus pais, ou seja, carne e sangue. Analogamente, no segundo nascimento, você herda a natureza de seu pai, Deus, ou seja, o Espírito. Agora eu te pergunto, você carrega sobre você a herança de Adão ou a herança de Jesus Cristo? Você carrega a desobediência de Adão ou a obediência de Jesus Cristo? Você carrega a sentença de morte de Adão ou a promessa de vida de Jesus Cristo? Pois Cristo deu para mim e você a chance de receber o Espírito Santo que fora tirado de Adão no passado. Cristo deu para mim e para você a chance de nascer de Deus como nova criatura. A Bíblia também fornece esclarecimentos claros sobre como ocorre o segundo nascimento. Vejamos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Neste versículo, a palavra de Deus destaca que para experimentar o novo nascimento é imperativo crer, de coração, que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador. Crer em Jesus Cristo não significa apenas acreditar na sua existência. Significa amar sua existência, amar sua vinda, seu sacrifício, sua ressurreição, amar sua promessa. O próprio Jesus disse que aquele que ama Ele guarda as suas palavras e as pratica, e aquele que não ama Ele não guarda as suas palavras. Reserve um momento para refletir sobre isso. Se você nascer de Deus, qual será a sua identidade? Um filho de Deus, um filho ou filha de Deus. Essa é precisamente a mensagem que a Epístola de Gálatas também comunica. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Para ser reconhecido como filho de alguém, é necessário nascer. Nas passagens mencionadas anteriormente, a palavra de Deus afirma que, no momento em que alguém deposita sua fé em Jesus Cristo, nasce de Deus. Você crê sinceramente em Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos? Se assim for, Deus é seu Pai. Há alguém mais poderoso que Deus? Não. O que é inatingível para Ele? Nada. Com isso, aprendemos que os planos de Deus não podem ser impedidos. Satanás, no Éden, não conseguiu impedir o plano de Deus de ter o homem com ele. A fraqueza de Adão não conseguiu impedir os planos de Deus para novamente ter seu Espírito Santo sobre o homem.
Por isso você deve entender: ou você acata os planos de Deus, ou você vai viver longe dele. Não pense que Deus quer você longe. Tudo o que ele fez na cruz foi para te aproximar dele. Muitas pessoas, devido à religião ou tradição, concebem Deus como alguém inatingível, distante, tornando-se acessível apenas mediante rituais específicos ou práticas religiosas. Se você compartilha dessa percepção, é hora de mudar e adotar a perspectiva da palavra de Deus sobre quem você é. Um filho de Deus. Vamos explorar mais esse conceito. Vejamos o que Isaías nos revela. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele do filho do seu ventre? Mas ainda que está se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Muitos pais esquecem ou maltratam seus filhos. Contudo, Deus nunca se esquecerá de você. Você sabe por quê? Porque você é filho dele e ele ama você. Aquele que recebe o Espírito Santo torna-se filho de Deus. Essa é a função do Espírito Santo, te levar bem perto de Deus e preservar sua vida para voltar a viver no jardim do Éden, onde tudo começou, o Éden de Deus. Deus não deixa seus filhos. Ele está perto com seu Espírito. Vejamos o que diz em Hebreus. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Quem proclamou essas palavras? Deus, ele mesmo, as expressou. Ele assegura que jamais o abandonará ou desamparará. Enquanto amigos podem vir a falhar, o governo abandonar, ou chefes desamparar, Deus permanecerá inabalável ao seu lado, pois você é seu filho. Busque o Espírito Santo de Deus para que você consiga ter vida em você. Não continue carregando a herança deixada por Adão, pois essa herança levará você à morte eterna. Busque a herança de Cristo, que é a promessa do Espírito Santo. Volte seu olhar para Deus, seu Pai. Estabeleça uma relação paternal com Ele, e perceberá quanta luz isso trará à sua jornada. Assim, poderá declarar com confiança: o Senhor é o meu auxílio, nada temerei. O que pode fazer-me o homem? Resumindo, para adentrar o reino de Deus, é necessário experimentar o novo nascimento, nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de novo ou nascer de Deus. Essa transformação requer fé genuína, acreditar em Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Contudo, como já aprendemos, no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava disponível. Depois, na chegada de Jesus Cristo, ele, falando profeticamente com Nicodemos, disse que alguém poderia ter o Espírito de novo. O momento onde o Espírito ficou novamente disponível foi o dia de Pentecostes, cerca de 2000 anos atrás. A partir desse momento, o Espírito Santo tornou-se novamente acessível, e qualquer pessoa que declare verbalmente que Jesus é o Senhor e creia em seu coração na ressurreição operada por Deus, o receberá. Qualquer pessoa que crê sinceramente em Jesus Cristo passa a receber o Espírito Santo, e este Espírito agora reside dentro delas. Vejamos. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Portanto, o templo de Deus não se refere à igreja na esquina da rua, mas a você mesmo. E por quê? Porque o Espírito de Deus reside em você. Para concluir este vídeo, desde a queda de Adão até o Pentecostes, o Espírito Santo não estava acessível. Durante esse período, sempre que Deus desejava comunicar-se com alguém, ele colocava seu Espírito sobre essa pessoa. No entanto, após o Pentecostes e devido às obras de Jesus Cristo, essa dinâmica mudou drasticamente. Desde aquele dia, o Espírito Santo tornou-se novamente disponível, como um presente, para todos aqueles que sinceramente creem que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos. Além disso, qualquer pessoa que creia sinceramente se torna um filho de Deus, experimentando o novo nascimento ou o nascimento do alto. Como resultado, Deus pode restabelecer a comunicação conosco, e nós com Ele. Além disso, o Espírito Santo passa a habitar em nós, ao contrário do Antigo Testamento, quando estava sobre nós. Assim como afirmou Paulo, nós nos tornamos verdadeiramente o templo de Deus,
Porque o Espírito de Deus habita em nós. Essa é a história do Espírito Santo sobre nossas vidas nesse mundo. O homem sem ele está morto, sem vida, sem esperança. Mas aquele que busca o Espírito Santo tem vida, porque nasceu do alto, nasceu de Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu comentário se você aprendeu algo novo no vídeo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo. Se arrependa de seus pecados e creia no Senhor para que você receba a vida eterna. Deus abençoe.